Agora, galerinha, eu vou falar para vocês sobre o tratamento, né, da, da água. Por exemplo, a água que é captada para abastecer a cidade é precisa passar por um tratamento, né? Porque há anos, décadas, luz, a gente não pode retirar água do rio e beber. Então, toda a água que chega nas nossas casas, ela precisa passar por um tratamento. E hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o tratamento da água, né? Estação de tratamento da água. Então vamos lá. Primeira etapa, normalmente ocorre a pré-coração, que é assim que a água chega, é captada de um rio, né? Normalmente antes da cidade, e é captada por bombas e canos. Então esses canos levam a água para a estação de tratamento. Lá na estação de tratamento, assim que a água chega, ela recebe cloro ou um produto similar ao cloro. Para quê? Para ajudar a retirar as impurezas como ferro e manganês e a matéria orgânica presente na água. Depois do cloro, a água recebe cal, tá? Ou soda cáustica, mas muita atenção. Já a quantidade que é adicionada na água são quantidades já medidas por pesquisadores, tá? Não é qual que você pode, então eu vou limpar a água lá em casa mesmo, vou pegar cloro e vou colocar cal na água lá de casa e eu mesmo vou tratar para a gente usar. Não, já é em quantidades exatas, quantidades que vão matar os micro-organismos e não vão fazer mal para quem vai ingerir essa água, né? Então, o cloro é para matar os micro-organismos, né, como eu já falei, para também eliminar o ferro e o manganês. E no caso do cal ou da soda cáustica, é para corrigir o pH da água, tá? Para ela ficar com um pH adequado. Depois a água vai para um tanque grande chamado de tanque de coagulação, aonde a água recebe uma substância chamada sulfato de alumínio. Nesse tanque, chamado tanque de coagulação, vai jogar o sulfato de alumínio na água e vai começar a mexer a água. Pás gigantes começam a agitar essa água. Então, depois dessa agitação, vão sendo formados flocos de sujeira. Então, a sujeira que estiver ainda na água vai começar a grudar uma na outra e vão começar a formar flocos, tá? E aí a água passa para o segundo tanque, depois o próximo tanque, que é o tanque de decantação. Passando por tanque de decantação, é um tanque onde a água fica paradinha, como se ela estivesse descansando. E aí todos os flocos que foram formados na fase anterior e todas as sujeiras que a água tem até agora, até na fase de decantação, vai ser para o fundo do tanque. Então, no tanque de decantação, a água fica paradinha para que todas as sujeiras para que todas as sujeiras desçam para o fundo do tanque. Então, no tanque de decantação, a sujeira da água vai lá para o fundo, tá? Depois do tanque de decantação, a água segue seu caminho para a filtração, por onde a água passa por um filtro, tá? Que pode ter várias camadas, com areia, cascalho de diversos tamanhos e carvão ativado. Aí depois, então, a água passa por esse filtro, depois a água recebe cloro novamente para garantir que ela não tenha nenhum micro-organismo causador de doenças. Depois também a água passa, se necessário for corrigir o pH dela, pode colocar novamente um pouco mais de cal. E por último, para corrigir o pH, né? E por último, a água recebe flúor. O flúor é a última substância colocada antes da água ser enviada para as nossas casas e serve para ajudar a evitar as cáries nos nossos dentes. E é assim, então, que a água, depois que recebe o flúor, ela vai para tanques, né, de armazenamento, até elas, depois do tanque, ir para os canos e dos canos chegarem na nossa casa, né? Então, e normalmente as estações de tratamento de uma cidade, ela costuma ser em lugares altos, né? Porque para essa diferença de nivelamento da estação de tratamento ser mais alta, que ajuda depois na distribuição da água.
E, gente, em locais onde não tem essas estações de tratamento da água, para retirar as impurezas da água, é necessário, então, ferver a água, filtrar ou colocar também 2 gotas de hipoclorito de sódio por litro de água. São algumas formas, porque, por exemplo, em alguns lugares do Nordeste ou zonas rurais, aonde não chega a distribuição de água da cidade, as pessoas também não podem retirar uma água de um riacho só porque está no meio do mato. Não é garantia que a água que está lá, ela está pura, porque apesar de cristalina, ela pode ter agentes patogênicos, ela pode ter produtos químicos que vêm de uma lavoura mais distante, trazidos pela chuva, ou então mesmo o lençol freático que dá origem a esse córrego, esse rio, já estava contaminado e a água vai sair também contaminada. Então, lugares onde não há tratamento de água, é necessário, então, passar por esses processos. Ferver, filtrar a água e botar 2 gotinhas de hipoclorito de sódio, tá? E quando a gente fala de zonas rurais, as fossas, né, os banheiros, têm que ser construídos distantes dos poços artesanais. E, por exemplo, se aqui tem uma fossa o poço artesanal onde retirar da água para abastecimento tem que ser antes, porque imagina, se aqui tem uma fossa e aqui tem uma fossa e aqui tem um poço, todos os dejetos dessa fossa aqui podem infiltrar no solo e com a água com a infiltração das chuvas, né, esses dejetos com todos os patógenos que estão nele, podem fazer o quê? Se o terreno for descendo, podem contaminar o solo e chegar até aqui, ó, até nesse poço artesanal. Então, as fossas precisam ser distantes dos poços artesanais, para evitar um máximo de contaminação. Porque quando a gente fala de água, a gente tem que lembrar que ela infiltra no solo. Então, infiltrando no solo, a água que está na fossa vai penetrar no solo, contaminar lençol freático e automaticamente levar doenças para as pessoas. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Quando a gente fala de água contaminada, a gente tem duas possibilidades. Por quê? Água contaminada é uma coisa e água poluída é outra, tá? Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo falando especificamente da contaminação e da poluição da água. Até lá!